Olá pessoal, eu sou a Daniela, consultora aqui na UTB, e o Flipchart de hoje é para você que tem um processo de vendas, mas não tem muita certeza de como que flui esse processo, o que você está fazendo, e se você tivesse que agora me responder essas 3 perguntas, você não conseguiria. Como estão as suas vendas hoje? Como está o seu planejamento, para fechar esse seu quarter ou esse seu período atual de vendas? E como que está a sua previsão para o seu próximo período? Então, se você não está conseguindo pensar aí rapidamente como que você responderia isso, a gente vai te ajudar através de um direcionamento, de um sisteminha de gestão de vendas que envolve Sales Operations, Sales Enablement e Sales Engagement. Se você está começando um processo agora, então esse Flipchart também se encaixa para você errar um pouquinho menos na hora de começar esse seu processo. Começando aqui pelos Sales Operations, que seria a nossa primeira etapa, a gente equivale isso aqui a um ecossistema de vendas. Então, significa que é a base do seu processo, que vai garantir que os seus vendedores consigam ter mais clareza do que eles estão fazendo, ter etapas bem definidas, atividades bem definidas e, através disso, ter mais eficiência, conseguir vender mais, ter mais agilidade e mais facilidade ao executar as tarefas. Se você pensou e não chegou a muita conclusão de como que está fluindo esse seu processo hoje, você sente que você precisa de criar um processo do zero, você pode pensar mais ou menos na lógica do desenho de MVP, que seria um processo de como a gente criar um produto inicialmente, Então, se eu vou criar um produto, esse produto, ele desde o início tem um objetivo, ele tem um foco ali, e eu tenho que, desde o comecinho do meu planejamento desse produto, garantir que ele atenda esse meu objetivo fim. Não precisa estar atendendo da melhor forma possível, não precisa estar perfeito, mas a gente tem que garantir que, desde o começo, ele consiga atender esse objetivo. Então, em outras palavras, a gente tem que complicar menos aqui no começo, e tentar garantir que o nosso processo faça sentido. Através disso, a gente vai conseguir ter uma visibilidade melhor do processo, porque se eu entendo o que eu preciso ali de base para o meu processo, que tipo de ferramentas vão apoiar o meu processo, como que esse processo se desenha, eu consigo compreender tudo o que está acontecendo hoje e, através disso, eu consigo também ter previsibilidade desse processo. Então, eu consigo entender o que eu estou fazendo hoje, qual o impacto que isso vai ter para frente e se isso está de acordo ou não com o que eu esperava aí desse objetivo. Ou seja, a gente tem que conseguir medir os nossos KPIs e os nossos OPIs de forma que a gente consiga responder aquelas 3 perguntas que eu fiz aqui no começo, beleza? A partir disso, a gente vai entrar então na fase do Sales Enablement. Dentro de Sales Enablement, basicamente a gente já sabe qual que é a base do nosso processo e agora a gente tem que pensar em como viabilizar esse processo. Ou seja, como que o processo que eu defini vai servir melhor o meu time no momento de executar tudo isso. Para a gente conseguir entender como que isso vai fluir na prática, a gente tem que considerar aqui qual que é o nosso contexto, ou seja, para que tipo de mercado eu estou focando no meu produto ou serviço, qual que é o meu ciclo de vendas, como que funciona o meu funil de vendas, como que flui esse funil, quais são as etapas, quais são os gatilhos de passagem entre essas etapas, e como que eu vou organizar tudo isso dentro de uma ferramenta. Então, que tipo de gatilhos eu tenho que ter dentro dessa ferramenta, que tipo de informações eu tenho que conseguir extrair dessa ferramenta para eu conseguir medir corretamente os meus KPIs e OPIs, como que eu vou estabelecer um treinamento para o meu time, de forma que não só as pessoas que estão envolvidas nesse treinamento tenham clareza, como eu consiga
dar um acompanhamento constante nisso e eu consiga também replicar esse processo. E além disso, a gente tem que também pensar em que tipo de insumos a gente vai precisar para dar um suporte aí para a nossa equipe de vendas. Ou seja, no momento que essa pessoa vai fazer essa venda, no contato dela com o lead, como que eu consigo facilitar a vida dela, trazendo alguns conteúdos, trazendo alguns insights para ajudar ela nisso. Aí só lembrando aqui, gente, que quando a gente pensa em insumos, treinamentos, ferramentas, a gente também não pode burocratizar demais o nosso processo, né? Senão, às vezes, a gente pensa que a gente tem que ter muito material, muito conteúdo, muita coisa, e a forma de usar isso não fica muito acionável, não fica muito clara. Então, só um pouquinho de cuidado aí. A partir do momento que eu tenho muito bem definido a minha parte de Sales Ops e a minha parte de Sales Enablement, ou seja, eu tenho um planejamento, eu defini como que é a preparação desse meu planejamento e eu garanti que eu vou ter uma boa execução disso, a gente chega no estágio aqui de Sales Engagement. Esse estágio, se a gente fez tudo certo atrás, ele é praticamente uma consequência natural aqui, porque a ideia é, se eu criei um bom processo, se eu criei uma boa base do meu processo, esse processo está rodando, está fluindo com o menor atrito possível para as pessoas que estão envolvidas nele. Então, tanto o vendedor, ele sente menos atrito na execução disso, como no contato dele, no relacionamento dele com o lead, né, no momento que tem esse envolvimento externo aí no meu ecossistema, ele se sente confortável, né, ele sente que ele está ali tendo um respaldo. Através disso, a gente naturalmente vai ter mais engajamento no processo, porque se o meu vendedor vê que a maneira que eu defini para ele executar as coisas está fazendo sentido, está de fato facilitando o dia a dia dele, está ajudando ele a ter visibilidade, até mesmo com relação às metas, né, que é uma coisa muito relevante para os vendedores, ele vai naturalmente executar isso da maneira que eu espero, né? E através disso a gente vai também aumentar a performance do nosso time. Então isso é praticamente uma coisa que deve acontecer bem natural e é também o que vai nos dar a garantia, né? Meio que um selo de qualidade se tudo que a gente definiu aqui atrás está de fato fazendo sentido. Se a gente for pensar em toda essa operação aqui, a gente está separando aqui dentro de Sales Ops, Sales Enablement, Sales Engagement, mas a lógica é que por trás a gente tenha algo fluido, né? Algo que se comunica. Então a gente não tem como separar 100% cada uma dessas questões, é só mesmo o momento em que elas se encaixam, mas exemplo, o uso de um CRM, ele começa a ser definido aqui dentro de Sales Ops, então eu tenho que definir, como a gente comentou, qual é a base, então que tipo de ferramenta eu vou utilizar para dar um suporte ao meu processo. Após isso, aqui dentro de Sales Enablement, a gente vai definir como que esse CRM vai me atender da melhor forma, então é como a gente comentou aqui dentro de ferramentas. E na prática, né, no uso desse CRM, a gente tem que de fato estar conseguindo medir e atender todas essas métricas que a gente definiu lá no começo. Então, vai ser sempre um processo que é fluido, se comunica, e pensando aqui nesse ciclo de planejamento, preparação e execução, a gente segue mais ou menos uma mesma lógica dentro do PDCA, né? Então, a gente está constantemente checando, agindo, planejando e executando esse nosso processo. Bom, para a gente só concluir tudo isso, né? Se você é ainda a pessoa que está meio perdida, não sabe muito bem o que está fazendo, mas já está tão envolvida nesses seus processos que você não visualiza uma maneira de iniciar essa análise, né? Iniciar essa revisão, você pode fazer o que a gente chama de hackear o seu processo. Ou seja, através do uso de uma ferramenta como o Revit, dando um suporte aí, só mesmo formalizando o que você já está fazendo, né? Então, você vai manter os seus processos como eles estão, você só vai ter uma ferramenta onde você está computando tudo isso, né? Você pode fazer meio que o processo inverso de, a partir do que você
computou ali dentro, você avaliar se os resultados estão fazendo sentido, se o que você esperava, né, está fazendo sentido, e readequar esse processo. De qualquer forma, é independente qual dos caminhos você vai seguir, então se você vai seguir o caminho certinho aí de construir né, do início de uma maneira bem estruturada, ou se você já está meio bagunçado e você vai ter que, né, já melhorar o seu carro enquanto ele já está andando, uma ferramenta de Sales Engagement vai te servir muito bem, vai te ajudar da mesma forma. Então, uma ferramenta como o Reeve, ela, independente de qual o seu caminho, ela te ajuda a garantir essa redução de atrito e a garantir que tudo isso está acontecendo de uma forma fluida. Então, pessoal, esse foi o Flipchart de hoje. Se você tiver qualquer tipo de dúvida ou até mesmo, né, se você tiver um comentário relevante para fazer, algum tipo de discussão que a gente possa gerar, deixe seu comentário aqui embaixo. E é isso, eu espero que, né, tenha facilitado aqui um pouquinho organizar essa visão de vendas para vocês. Até a próxima!